Olá, segundo ano, vamos iniciar a correção da questão 4, da página 60, onde ela diz o seguinte: supondo que 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius são misturadas no calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius e que contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Qual é a temperatura de equilíbrio? Temperatura de equilíbrio é a temperatura final, né? A temperatura que vai ser atingida após misturar o gelo com a água. Ela nos repassa também os dados, alguns dados que são calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grau Celsius, e o calor específico da água, que é 1. Substituindo os valores, o que eu tenho? Eu tenho a quantidade de calor da água, fusão do gelo e a quantidade de calor do calorímetro, ok? Bom, conhecida a fórmula Q-macete. Ó, essa fórmula é conhecida Q-macete. Q-macete, tá? Só para lembrar a ordem das incógnitas. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Você já sabe que a variação de temperatura ela se divide entre temperatura final menos a inicial. Vocês já viram isso na dilatação. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber, quanto é a massa da água? A questão nos disse que a massa da água é 100. Calor específico da água, a questão nos disse que é 1. Esse valor é fixo, tá bom? Sempre o calor específico da água será 1. Variação de temperatura, ela se divide em final menos inicial. A final nós não sabemos, que é a que nós estamos em busca. A inicial, a questão nos disse que a água está a 20 graus. Vamos para o gelo. O gelo, a massa dele é 10 gramas. O calor latente do gelo é 80 calorias por grau Celsius. Vamos para o calorímetro, que é onde vai ser misturado o gelo com a água. A massa é 10. Calor específico, ele não nos deu, porque ele só disse que o calorímetro é 10 calorias por grau Celsius, então ele já misturou as duas coisas, tá? Temperatura final, nós não sabemos. E a temperatura inicial é 20, que é a da água. Tudo isso igual a 0. Que nós formamos como se fosse uma equação, que nós vamos juntar esses valores, resolvendo primeiro o quê? Os parênteses, vamos tentar, não é? Então, olha, que eu posso adiantar? Posso. 100 vezes 1, 100. Vezes temperatura final menos 20. Mais 10 vezes 80, 800. Mais, aqui eu já posso ir direto? Posso, ó. 10 vezes temperatura final. 10 temperatura final. Menos 10 vezes 20. 200. Tudo isso igual a 0. Vamos resolver aqui também, que já era para nós termos resolvido, mas eu passei. 100 vezes temperatura final. 100 temperatura final. Menos 100 vezes 20. É a mesma coisa de multiplicar 1 vezes 2, que é 2, e acrescenta os 3 zeros. Então, 2.000. Mais, esses valores eu não posso juntar, então, 800 mais 10, temperatura final, menos 200, igual a 0. Eu tenho aqui, ó, dois valores com incógnita. Posso juntar? Devo. Os dois estão o quê? Positivos. Então, 100 mais 10, 110. Temperatura final. Igual, vamos separar essa incógnita. Aqui eu tenho menos 2.000 mais 800, que fica o quê? Menos 2.000 mais 800 fica menos 1.200. Menos 1.200 menos 200. Menos 1.400. Só que esse menos, ele estava antes da igualdade. Ele foi para onde? Para após a igualdade. Então, ele passou a ser positivo. Daí, nós temos que temperatura final será 1.400 dividido por
110. Corto zeros para facilitar. Temperatura final não vai ser um valor exato, ele vai dar aproximadamente 140 dividido por 11. Se você fizer o cálculo aí, você vai encontrar aproximadamente 12,7 ou 12,72. O que? Graus Celsius. Então, nós podemos concluir que, ao misturar 10 gramas de gelo na temperatura de 0 graus com 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus, vai atingir um equilíbrio térmico de aproximadamente 12,7 graus.